Então, voltando, estamos diante dos crimes contra a paz pública. Já vimos alguns deles e agora vamos falar da Constituição de Milícia Privada. Constituição de Milícia Privada que a gente encontra lá no artigo 288-A do nosso Código Penal. E o que diz esse artigo 288-A? Ele vai trazer alguns verbos para a gente. Constituir, manter, organizar, custear ou integrar milícia particular ou grupo com o fim de praticar crimes. Então aqui também a gente tem a finalidade de praticar crimes, né? Essa finalidade nós vimos lá no crime de organização criminosa, né? Associação para organização criminosa. Beleza, quais são as formas então que integram essa constituição de milícia privada? Eu tenho a figura da organização paramilitar. E como é que vai ser essa organização paramilitar? Ela é caracterizada por ter civis, então eu tenho civis ali, não são militares, são civis que andam armados e comportam-se como se fossem militares. Civis fazendo o papel de militares, sem serem autorizados para isso, né? São, então, um exemplo de constituição de milícia privada. Essa é uma das opções. Organização paramilitar são esses civis que andam armados e se comportam como militares. Outra figura que nós temos é a milícia particular. E o que a gente tem na milícia? Essa milícia particular, eles podem ser civis ou não. Podem ser militares. E aí eles exercem um controle naquela localidade por meio violento. Eles usam de violência, se utiliza de meio violento para manter o controle daquele local. Essa é a milícia particular. Então, diferente da organização paramilitar, que é composta de civis, na milícia particular eu tenho também a possibilidade de presença de militares que usam desse meio violento para controlar determinada área. E ainda os grupos de extermínio. Os grupos de extermínio que também abrangem esse crime de constituição de milícia privada. Tá bom, Catarina, eu entendi quais são as formas de milícia. Mas quais são as características, então, dela? A característica é que esses grupos atuam em um local específico, em uma localidade específica, que geralmente são locais em que o Estado não chega, né, dando a assistência mínima que precisa. Então a gente vê principalmente em comunidades, em locais carentes, a instalação de milícias, né, milícias privadas, e eles usam um pretexto de melhorar a situação daquelas pessoas, seja para levar serviços que o Estado não leva, seja com o pretexto de garantir a paz ali, né, de acabar com os crimes que acontecem ali, mas eles usam de meio intimidatório, né? Eles agem com a população de forma intimidadora, que usam de meio violento. E aí, para a constituição de milícia privada, não é necessário lucro. A gente não vai analisar se eles estão oferindo lucro, se eles estão cobrando dinheiro da população, né, dos moradores daquele local. Não é necessário lucro para caracterizar essa constituição de milícia privada. E posso ter agente do Estado nesse meio, né? Não necessariamente só vai ser com agentes do Estado, e nem se tiver agente do Estado não constitui. Eu posso ter ou não a presença de agentes do Estado. Então eu tenho aqui no artigo 288 a finalidade, o fim específico, que é de praticar crimes. Tá bom, mas como é que vai ser essa finalidade específica? Como é que eu vou dizer? Por exemplo, que houve uma finalidade específica em praticar crimes hediondos, se os crimes que eles praticaram estiverem lá no rol dos crimes hediondos, né? Um exemplo, tráfico de drogas, tortura, são crimes hediondos. Então, eles já tiveram a finalidade específica de praticar crimes. Crimes hediondos entram, então, nesses crimes aqui. Agora, Catarina, e os crimes culposos? Tem como a constituição de milícia privada para crime culposo? Não, né? Não tem como, tem que ser doloso. E se forem as contravenções penais? Também não, porque o legislador trouxe pra gente crime, ele não trouxe contravenção penal. Contravenção penal não é crime.
é contravenção penal, e a gente sabe que é proibida a analogia em malam parte, né, em prejuízo do réu. Tá bom, Catarina, eu tô achando parecido com o crime de associação criminosa, que é aquela reunião de 3 ou mais pessoas com o intuito de praticar crimes, com o fim de praticar crimes. Qual é a diferença, então? Bom, lá na associação criminosa, cabe qualquer crime, né? Desde que seja doloso, nós vimos que o culposo não cabe, mas cabe qualquer crime. Aqui, para constituir o crime de milícia privada, deve ter a figura da violência, eles precisam usar de meio violento e ameaça. Então, os crimes praticados aqui pela constituição de milícia privada são crimes violentos. Por exemplo, o furto não entraria aqui, né? Porque não é um crime violento e nem é utilizado por meio de ameaça, por meio ameaçador. Tá bom. E com relação à quantidade de pessoas? Obviamente não vai ter uma milícia, constituição de milícia privada com uma pessoa, né? Eu tenho que ter a ideia de grupo. Só que a lei é silente com relação à quantidade de pessoas. E aí a doutrina vai divergir, mas a doutrina majoritária vai dizer que é a partir de 4. Então, 4 ou mais pessoas formam já a milícia, constituem a milícia privada. Certo, Catarina? E quem são os sujeitos? Quem são os sujeitos? Assim como nos outros crimes contra a paz pública, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porque nós vimos, ele pode ser militar ou não, pode ser funcionário público ou não, agente do Estado ou não. O sujeito ativo, então, pode ser qualquer pessoa a praticar esse crime de constituição de milícia privada. E o sujeito passivo vai ser a coletividade, né? Porque é um crime contra a paz pública, e possíveis vítimas específicas dessa milícia, né? Essas pessoas que sofreram de violência ou de ameaça por meio da milícia. Tá bom? Continuem comigo que nós vamos continuar estudando o crime de constituição de milícia privada.